as igrejas evangélicas, a Sagrada Escritura, e as muitas interpretações dos muitos pastores. Não se pode dizer que há fidelidade à Bíblia nas igrejas evangélicas, e nem pode haver, simplesmente, porque elas não falam a mesma língua, e não seguem a mesma doutrina, e o Espírito de Deus não se divide contra si mesmo. Mais importante, a Bíblia pode ser interpretada de inúmeras maneiras, e é por isso que existem dezenas de milhares de denominações ditas evangélicas no mundo, e cada uma delas observando doutrinas baseadas exclusivamente na Bíblia. E cada uma destas igrejas se baseia na sua própria interpretação particular da Bíblia. Nas próprias Escrituras, Jesus diz aos fariseus hipócritas: vós examinais as Escrituras, julgando ter nelas a vida eterna, pois são elas que testemunham de mim, e vós não quereis vir a mim, para terdes a vida. O Senhor está dizendo, textualmente, que não basta o exame da Escritura para se chegar a Ele. E, a este respeito, mais uma vez a própria Bíblia é categórica. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. Esta passagem enfatiza dois pontos fundamentais, tanto que a Escritura não foi produzida com base na inteligência do homem, mas sim pela inspiração do Espírito de Deus, quanto que a sua interpretação não pode ser pessoal, particular, como de alguém que simplesmente resolve examinar as Escrituras por conta própria, e a julgar que compreende perfeitamente bem tudo o que Deus diz ali. Trata-se de um fato muito simples. Se fosse para cada um ler a Bíblia, interpretar ao seu modo, e sair por aí fundando igrejas e mais igrejas, o Cristo não teria dado autoridade sobre a sã doutrina aos apóstolos. O Senhor teria dito claramente: observem as Escrituras. Mas em absolutamente nenhum momento, a Bíblia diz algo assim. Ao contrário, há uma clara ênfase na autoridade da igreja, desde o início. Logo depois de fundar a igreja, e não as igrejas, sobre o apóstolo Pedro, no mesmo ato, Jesus diz a este mesmo Pedro que tudo o que ele ligasse na terra seria ligado no céu, e o que ele desligasse na terra seria desligado no céu. E diz aos apóstolos, em outra ocasião, que os pecados que eles perdoassem seriam perdoados, e os que eles não perdoassem seriam retidos. Esta é a autoridade que a igreja possui na terra, dada diretamente por Deus. Como pode haver alguma dúvida sobre algo tão evidente para alguém que diz que observa a Bíblia? Mas ainda, do que tudo isso, em sua primeira epístola a Timóteo, São Paulo apóstolo, é explícito: escrevo, eu, o apóstolo, escrevendo a própria Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, para que saibas como comportar-te na igreja, que é a casa do Deus vivo, a coluna e o sustentáculo da verdade. A coluna e o sustentáculo da verdade é a igreja, e não a interpretação particular e isolada das Escrituras, e as Escrituras mesmo dão testemunho disto. Algumas traduções trazem a coluna e o fundamento da verdade. Que mais é preciso dizer? Que mais a própria Bíblia poderia dizer? Ela diz que, antes de tudo, devemos saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. A Bíblia Sagrada foi escrita para que soubéssemos como ser membros da igreja, que é o sustentáculo da verdade. A igreja foi dada autoridade para perdoar ou reter os nossos pecados. O que mais é preciso para que alguém de boa vontade compreenda que a interpretação particular das igrejas evangélicas, por ser literal e isolada do seu devido contexto, é completamente contrária a toda a essência do cristianismo? A correta interpretação das Escrituras precisa se pautar pela orientação da igreja, pois a Bíblia é filha da igreja. A igreja é a mãe da Bíblia, e não o contrário. Cremos que é a graça divina que impulsiona o ser humano a procurar a verdade, que é sempre a mesma, e nunca muda, mesmo submersa neste imenso mar de relativismo em que agora vivemos, pois atravessamos tempos de tremenda apostasia. Os valores cristãos de sempre são contestados, desde a raiz. Horror dos horrores,
A sã doutrina, da qual falou, o mesmo São Paulo, é hoje renegada, até dentro da própria Igreja. Inseridos no cenário descrito até aqui, os fiéis católicos sofrem ataques de todos os lados, sendo uma das maiores tragédias a sistemática, constante e progressiva protestantização da fé católica, que redobra suas forças no incansável trabalho de pregação dos nossos mais ferrenhos inimigos, os novos e novíssimos grupos derivados do movimento protestante, especialmente os pentecostais e neopentecostais, chamados agora de evangélicos. Todas as vezes que um protestante, ou um chamado evangélico, desafia um católico para um debate, a primeira coisa que faz, antes mesmo de começar a apresentar suas argumentações, é pressionar o católico a aceitar que tudo que será debatido precisará estar escrito, literalmente, na Bíblia. Isso acontece quando aceitamos a premissa do sola scriptura. Portanto, ao invés de entrar no terreno do inimigo, aceitando usar as suas armas e combater conforme as suas regras, o católico deve já iniciar a peleja, deixando muito claro que, para a nossa fé, o maior de todos os erros está justamente no sola scriptura. E isso é algo realmente muito simples de se fazer. Basta lembrar aos nossos adversários que o cristianismo nunca, jamais se fundamentou exclusivamente na Bíblia, e para confirmá-lo, basta lembrar que nos primeiros séculos do cristianismo, a Bíblia cristã simplesmente não existia. Todas as vezes que a Bíblia menciona Escrituras, está falando dos textos sagrados dos antigos judeus, a chamada Bíblia hebraica, que é formada por 39 livros do Antigo Testamento, divididos entre a lei, os profetas e os escritos. Portanto, a igreja primitiva não se orientava exclusivamente pela leitura da Bíblia, de modo algum, até porque haviam muitos livros circulando entre as primeiras comunidades cristãs, que se acreditavam de autória dos apóstolos, que só foram considerados apócrifos, não autênticos e inadequados para a instrução dos cristãos, a partir do século IV, quando a Bíblia cristã foi definitivamente canonizada pela Igreja Católica. E mesmo depois da canonização, os cristãos não tinham acesso à Bíblia, como temos hoje, por várias razões. Primeiro, antes da invenção da imprensa, a Bíblia era copiada à mão, e o custo dos materiais, do serviço e da mão de obra dos copistas era caríssimo. Era impossível que cada fiel tivesse um exemplar da Bíblia em sua casa, para consultar quando quisesse, como acontece hoje. Além disso, na antiguidade, a grande maioria do povo era composta por iletrados, que simplesmente não sabiam ler, e muito menos compreender o conteúdo do Antigo Testamento e dos Evangelhos, dos Atos e das Cartas dos Apóstolos. O que aliás deu origem à arte sacra, que hoje se confunde com idolatria. Cenas bíblicas eram retratadas em forma de esculturas, para facilitar a compreensão do povo analfabeto. Essa situação só começou a mudar efetivamente a partir do século XVI, após a invenção da imprensa, e a pura e simples verdade é que, somente de 3 ou 4 séculos para cá, é que a Bíblia veio aos poucos se tornando acessível a toda a população. Sendo assim, nós podemos comprovar, acima de qualquer dúvida, que a sola scriptura é totalmente absurda. Dos 2000 anos de cristianismo, em mais de 1500 anos, os cristãos simplesmente não tiveram acesso material e intelectual à Bíblia. Não por acaso, foi a partir do século XVI que surgiu e se estabeleceu o movimento protestante, erradamente chamado de Reforma. Porque o termo Reforma é inadequado para se referir ao protestantismo. Vejamos como é que se reforma uma casa. Simples, reconstruindo o que precisa ser reconstruído, corrigindo falhas, lixando, pintando, substituindo telhas, trocando piso, etc. Mas não é reforma demolir toda a casa e construir outra no seu lugar. Pois foi exatamente isso o que Lutero, Calvino e os pais do protestantismo fizeram: demoliram a casa, reduzindo
as bases da fé cristã original a pó, e quiseram levantar uma outra construção em seu lugar. Uma construção totalmente irregular e desequilibrada, pois lançou fora o equilíbrio necessário dos três pilares, para se tentar equilibrar sobre um só, que é a Sagrada Escritura.